Glória a Deus. Meus amigos, hoje Jaman se propôs também a trazer a palavra para a gente. E para nós é uma honra tê-lo aqui juntamente conosco. Para quem não estava aqui ontem, né? Jamans também é pastor presbiteriano. Não por isso que ele vai trazer a palavra, mas por quem ele é. Mas só para dizer mesmo. Apesar disso. E eu quero que você estenda as mãos para cá. Vamos abençoá-lo e agradecer a Deus. Tanta coisa boa. Pai, obrigado por tudo, Senhor. O Senhor tem brindado o nosso coração com a Tua presença, apesar de sermos pecadores. E enquanto nós cantamos a Ti e Te adoramos, que o Senhor possa nos inspirar ainda mais ao Teu louvor, ao amor pelo Senhor, pela Tua palavra, enquanto nós Te ouvimos. Fala com a gente através de Roberto hoje, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vou para ali. Vou botar o meu... O que é que eu coloco ali? Agora é o pregador ex-cátedra. Senta aí. Hein? Tá bom. Esse aí. Então você que está com a Bíblia aí, pode ser que eu peça para você ler algum texto. Então vamos, fica com a Bíblia de papel aí. Eu vou ver se eu consigo ler aqui. É muito importante para mim o texto que eu vou ler. É uma coisa que me conduz, que eu quero imitar. Por quê? Porque se não há um justo, se todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis, um dia Deus olhou do céu e viu um homem justo e deu testemunho diante de todo o cosmos. E até o diabo de atrevido estava no meio, e ele perguntou ao diabo: viste o meu servo, homem bom, temente a Deus, que se desvia do mal. O eu poético disso que nós estamos lendo aqui é Deus. Quem está falando é Deus. Viste o meu servo Jó, homem bom, temente a Deus, que se desvia do mal. No capítulo 29 de Jó, ele diz como vivia a vida. E eu penso que, se Deus dá esse testemunho acerca de um ser humano, se ele diz, diante de todos os filhos de Deus reunidos e o diabo no meio, ele pergunta ao diabo: viste o meu servo Jó, homem bom, temente a Deus, que se desvia do mal? Se ele diz isso de um homem, e em algum lugar esse homem diz como vivia a vida, vale a pena a gente dar uma olhada como esse homem vivia a vida. Amém? Dizem que amém não é pergunta, mas eu sou um presbiteriano meio pentecostal, então eu pergunto amém. Só não vou dizer amém ou não amém, não vou dizer só amém. Então olha só, como é que ele diz que vivia a vida. Retomando seu discurso, Jó continuou a falar: quem me dera ser como nos tempos de outrora, como nos dias em que Deus me protegia, quando sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça. E na sua luz eu andava, até na escuridão. Tal era eu nos dias da minha mocidade, quando Deus era familiar à minha tenda, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando eu banhava os pés com leite e a rocha derramava para mim rios de azeite. Aí ele prossegue dizendo: nesse tempo, quando Deus era meu amigo, quando eu, guiado por sua luz, caminhava em meio às trevas, eu saía na porta da cidade e lá na praça
me era dado um lugar para sentar. Os jovens, ao ver-me, retiravam-se e os anciões levantavam e ficavam de pé. Os chefes interrompiam suas conversas e punham o dedo sobre a boca. A voz dos chefes se calava, a língua se colava ao céu da boca. Quem me ouvia me felicitava, e quem via dava bom testemunho de mim. Por quê? Porque eu corria ao pobre, eu socorria o pobre que clamava, e ao órfão que não tinha quem o ajudasse. A bênção do que estava a morrer vinha através de mim, e eu alegrava o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e ela me revestia. O meu direito era o meu manto e diadema. Eu era olhos para o cego e pés para o coxo. Era um pai para os pobres. E com o cuidado examinava a causa dos desconhecidos. Eu quebrava no queixo o iníquo e dos seus dentes arrancava a vítima. Então eu dizia: no meu pequeno ninho morrerei, como a palmeira multiplicarei meus dias, minha raiz se estenderá até as águas e o orvalho permanecerá sobre os meus ramos. Minha glória sempre se renovará e o meu arco será restaurado em minha mão. E aí ele continua dizendo como vivia e o que fazia. Os que me ouviam sentiam-se lisonjeados. Calavam-se atentos aos meus conselhos. Não ousavam acrescentar coisa alguma às minhas palavras. Sobre eles, gota a gota, caía o meu discurso. Esperavam-me como esperam a chuva e abriam a boca como para a chuva tardia. Quando eu sorria para eles, quase não acreditavam. Quando queria visitá-los, sentava-me por primeiro, acampando-me como rei, com o exército em redor. Eu confortava os aflitos. Em alguma versão, outra diz assim: eu me assentava como príncipe no meio das suas tropas, como alguém que consola os que choram. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado por tua palavra. Pedimos agora que o teu Espírito que inspirou esta palavra, que a preservou e que nos trouxe hoje diante dela, que ele mesmo nos ministre em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como esse homem vivia, esse homem que recebeu esse elogio de Deus, que Deus chama todo o cosmos e diz ao diabo: viste o meu servo Jó, homem bom temente a Deus que se desvia do mal. Ele aqui está dizendo como vivia. Ele está podre, deve ser metástase, o hálito dele é ruim, as pessoas não querem chegar perto dele. Todo mundo está dizendo: você está assim porque pecou contra Deus. Porque essa é a primeira coisa. Quando a gente vê alguém sofrendo muito, a gente pira também e não consegue deixar de dizer alguma coisa. Todo mundo quer tomar uma providência quando alguém está chorando, está sofrendo muito. E é um cuidado que a gente tem que ter, porque nós somos muito ligeiros em dizer que foi alguma coisa que o cara fez de errado, tem algum problema aí, senão não é possível. Não é possível que alguém seja tão azarado, deve ser a mão de Deus pesando. Como Paulo, quando desceu, o cara sobreviveu a um naufrágio, e aí agora está numa fogueira e vai pegar uns gravetos para botar na fogueira e uma cobra morta. Falando, não é possível. Esse cara não é só azar, deve ser castigo de Deus. E está todo mundo dizendo: Jó, você não é possível. Alguma coisa aconteceu, você pisou na bola, isso é castigo de Deus. E ele diz: não é, eu sei como vivia. E no começo do livro é Deus que está dizendo que ele é um homem bom. Agora olha que coisa interessante. Se Deus está dizendo que ele é um homem, viste o meu servo Jó, homem bom,
temente a Deus, que se desvia do mal, no fim do livro, ele está dizendo, agora que eu conheço Deus, eu me abomino na cinza e no pó. Olha que doideira. Então eu queria propor que aí nós temos muitas coisas a aprender aqui. Primeiro que o Jó, quando Deus fez essa pergunta, se tivesse uma resposta, não tem na Bíblia, mas como não tem, eu posso imaginar, né? Já que eu sou poeta, cantador, então usando de toda licença, não é nem licença poética, é licenciosidade poética. Vamos propor que o diabo disse assim, eu vi, viste o meu servo Jó? O diabo disse, eu vi. Ele está lá na praça da cidade, falando com a juventude, ele está aconselhando as autoridades, e ele está influenciando as pessoas, e ele, de fato, ele é um cara muito bom. O senhor tem razão, ele é um homem bom, temente a Deus, ele é gente boa, ele quando sorri para os homens da cidade dele, o pessoal fica assim, rindo à toa, eles mal acreditam que o Jó chegou, e ele é maravilhoso, ele examina cuidadosamente até a causa dos desconhecidos. E a gente sabe, né? Que contra os nossos inimigos a gente só precisa da lei. A gente aplica a lei. Eu sou fora da lei, né? Eu digo que lei e justiça não tem nada a ver. O caminhão vem subindo de Santos, carregado de cimento. Pior frete do mundo é frete de cimento. Não se ganha quase nada. O coitado do caminhoneiro esqueceu que queimou uma lâmpada. O guarda, lindo, num carro de ar-condicionado, o carro tem o ar-condicionado, a cabine dele também, ele bem barbeadinho, todo bonitinho, para aquele homem todo suado, e vai multar o cara por causa de uma lâmpada queimada. Isso é lei. O Jó está dizendo o contrário, ele diz, olha, eu examinava cuidadosamente até a causa dos desconhecidos. Não é só gente aqui, meu amigo, achegado a mim, inclusive no Jó 31, ele diz que ele nunca, por ser amigo dos magistrados, ele nunca foi injusto, nunca tomou a terra de ninguém, não desprezou os seus funcionários quando vieram lhe pedir aumento. Olha que coisa doida. Esse era o homem que nós estamos vendo aqui. E ele está na porta da cidade. Deus tem a expectativa de encontrar o justo de Deus na praça da cidade, na coisa pública, no que é de todo, na res pública. Abraão intercede pelas cidades, e a gente aprende ali que 10 justos teriam, por amor a 10 justos, Deus teria poupado Sodoma e Gomorra, não é isso? Abraão começou com 50 e disse, não, 50 é muito. Mas 50 pessoas, nessa região metropolitana toda aqui, não tem 50 pessoas justas. Aí o Jó falou, bom, 50 acho que não vai ter não, bora baixar. Aí foi baixando, parou em 10. Agora, às vezes a gente pensa que por causa da estatística, porque é crente, porque frequenta a igreja, porque é povo de Deus, aí todo mundo é justo. Jerusalém, Sodoma e Gomorra, 10 justos, 10 é muito. Jerusalém a coisa estava pior. Em Jerusalém a coisa estava pior. E um profeta fica desesperado porque ele sabe que as princesas vão disputar entre si quem vai comer o filho de quem. A fome é tanta que elas vão disputar. Hoje a gente come o teu filho, amanhã a gente cozinha o meu filho e come. Ele falou, não é possível, o senhor não vai fazer isso com o teu povo. Vai, Deus, o senhor vai fazer isso com os teus filhos, com o teu povo. Mas a situação estava tão ruim em Jerusalém que não era nem justo que era para achar, não era nem 10 justos. É um justo. Alguém com voz de locutor de FM, por favor, no meio da congregação, abra em Jeremias 5:1. Ligue a sua Bíblia aí e leia com voz de locutor ou locutora de FM. Jeremias 5:1. Olha que loucura.
Jeremias 5, 1. Ou se há um homem que pratica justiça ou busca a verdade, eu me perdoarei. Esse eu lhe perdoarei ficou ruim da gente entender, então precisa o pregador explicar. Porque em algumas versões é mais ou menos assim: percorrei as ruas, circundai as praças, a ver se encontra uma pessoa que faça o bem, e eu perdoarei a cidade. Eu perdoarei a cidade. Meus irmãos, a Bíblia prevê um julgamento de cidades. Amém, pastores presentes? Um julgamento de cidade. Jesus falou: ai de ti, não é? Se em Sodoma, Corazim, né? Betsaida, se em ti fossem feitos os milagres, se em Sodoma fossem feitos os milagres que foram feitos aqui, eles há muito teriam se convertido. Olha que loucura. O que é que a gente aprende aí? Que o homem de Deus tem a pessoa de Deus. Quando eu digo homem, é a espécie. A pessoa de Deus tem responsabilidade para com a sua cidade. No mesmo texto em que Abraão intercede pelas cidades impenitentes, o justo Ló, não é Jó, é Ló, está na entrada da cidade. Quando chegam dois homens, na cabeça de Ló é homens. A Bíblia diz: praticai a hospitalidade, porque alguns, praticando a hospitalidade sem saber, hospedaram, mas eram homens. Para Ló, eram homens. Ló estava na entrada da cidade, correu a eles e disse: meus senhores, venham para a minha casa. Vocês precisam dormir lá em casa. E os anjos dizem: não, nós vamos dormir na praça. Eu até digo que Jó convida homens de rua para ir para a casa dele. Aí o cara diz: não, mas assim você está forçando. Eu digo: não, eu não estou forçando, porque eles dizem que vão dormir na rua. Eles são homens de rua, vão dormir na rua. Eu digo isso no livro, eu estou escrevendo no livro, né? O Amigo de Deus na Cidade. Eles são homens de rua, eles disseram: nós vamos dormir na rua. E sabe por que os anjos estão dizendo: nós vamos dormir na rua? A minha sugestão de interpretação é que é na praça da cidade que se mede o nível de iniquidade ou temor a Deus de uma cidade. Na praça da cidade, você sabe se aquela cidade, se o povo daquele lugar teme a Deus, ou se o nível de iniquidade é insuportável. Porque quando Deus está conversando com Abraão, olha que imagem linda. Deus diz assim: eu fiquei sabendo, me contaram que Sodoma e Gomorra está muito violento, o povo lá se corrompeu. Será que é verdade, Deus? Será que é verdade, Abraão? Eu acho que eu vou até lá para ver se é assim mesmo. Está escrito isso na Bíblia. Olha que loucura que Deus tem que sair de um lugar e ir para outro para ver se uma coisa procede ou não. Mas é assim que acontece. O justo Ló está na entrada da cidade e diz: meus senhores, venham para a minha casa. Aí ele disse: não, nós vamos dormir aqui. Por quê? Porque é para saber como está a cidade, precisa dormir na praça. Aí é o que a gente aprende aí. Ou você cuida da coisa pública, da res pública, do que é de todos, ou não se engane. Se na sua cidade não está tudo bem, se a segurança na sua cidade não está tudo bem e você pensa que no seu condomínio você estará seguro, você está errado. Se você colocou o seu filho na escola particular e pensa que com isso você não precisa mais pensar na questão da educação na sua cidade, você está errado. Se você pensa que na sua cidade, se houver violência em praça pública, se as pessoas não se importam com aqueles que estão morando na rua, se não é seguro dormir na rua, que você pode ser queimado, como o Galdino de Jesus, em Brasília,
Não se engane. Também dentro de casa não se está seguro. Você ouviu? Também dentro de casa não se está seguro. O que foi que os homens fizeram? Eles já estavam dentro de casa. O que foi que eles fizeram? Bateram na porta. A violência vai bater na porta da coisa particular, da sua propriedade particular. Se você não se importar com o nível de violência, se não é seguro na praça, na coisa pública, também dentro de casa não se está seguro. Eles bateram na porta e disseram: bota para fora os homens que à noitinha entraram na tua casa, que nós queremos abusar deles. Não se está seguro. Se na coisa pública a coisa não vai bem, se a segurança na sua cidade não está bem, se a educação na sua cidade não está bem, não se engane. Dentro de casa também não se está seguro. Eles bateram na porta e disseram: bota para fora os homens que à noitinha entraram na tua casa. E mesmo entre o povo de Deus, às vezes a coisa está feia. Tem uma situação na Bíblia que entre os benjaminitas, tribo da qual Paulo descende, um homem chegou com a sua concubina. E foi um desastre a história, o povo era violento, eles estupraram a concubina do homem. Olha, foi uma coisa horrível. Por causa disso, quase que desaparece uma tribo do povo de Deus. Então, se a gente confiar, não, a gente vai para a igreja, a gente é crente, a gente confiar nas estatísticas, o povo aqui é evangélico, não precisa ter medo, não se engane com isso. Deus manda procurar o justo dele onde? Não é nem na igreja. Manda procurar na cidade. Percorrei as ruas, circundai as praças, a ver se encontra um justo, uma pessoa. Alguém que faça o bem, e eu perdoarei a cidade. Eu estou com um projeto agora, que eu sou cheio de projetos, porque vai estar escrito onde? Eu digo: está aqui, ou se você quiser eu recito para você. O projeto é o seguinte: a gente vai para a praça. Fica a dica, se vocês quiserem me convidar, eu venho, vejo quem topa vir. Não precisa ter dinheiro, eu agora sou idoso, eu marco a passagem. E aí eu pego o ônibus de graça. Aí digo: olha, gente, consegui a passagem pro dia tal. A gente vai para a praça. Só com a ideia, a gente vai ter muitas mudas de cana do brejo, ora pro nobis, as punks, as plantas para comer. As pessoas: mas eu moro num apartamento. Fala: não, mas eu já sei que você mora num apartamento. Nós vamos plantar no pé daquele muro. Ó, tá vendo que tem árvore ali? Ó? Vamos plantar no pé do muro. Vamos sair plantando pela cidade afora um pé de ora pro nobis. E a ora pro nobis, assim, se você não comer, olha que doideira. Se você não comer, ela fica feia. Porque ela fica crescendo desordenada. Aí você vai cortando, pode botar, bate no liquidificador com semente de abóbora, que tem muita coisa boa, muitos nutrientes. Então a ideia é a gente ir para a praça, comemorando quando a praça estiver bonita, criticando as autoridades quando alguma coisa acontecer, e eles não tomarem nenhuma providência. A gente vai para a rua, a gente vai cuidar da cidade da gente. Deus espera que o justo dele esteja na cidade, fazendo a diferença na cidade, na sua cidade. E distribuir mudas de ora pro nobre, de cana do brejo, ensinar as pessoas a fazerem chá. Para com esse negócio de Coca-Cola, faz um chá de capim-santo, muito mais barato. Se você não quiser tomar quente, tome gelado, porque está calor. Isso que a gente... Fica a dica. Mas Deus tem a expectativa de encontrar o justo dele na cidade. Eu vou escrever no meu livro que cidade é um projeto humano. Deus construiu um jardim, mas o homem construiu uma cidade. E sabe por que o homem construiu a primeira cidade na Bíblia? Sabe por que o homem construiu? Com medo da violência. A cidade foi para se proteger. Com medo da violência. Só que cidade, o Deus se converteu ao projeto do homem. Deus cujo projeto é um jardim. A noiva do Cordeiro, que nós sempre pensamos como a igreja. A noiva do Cordeiro é a igreja. Só que em Apocalipse, a noiva do Cordeiro desce do céu, é uma cidade. A noiva do Cordeiro é a cidade.
Um projeto que é humano, que foi o homem que inventou esse negócio de cidade. Aí Deus disse assim, tudo bem, seu problema é cidade? Então nós vamos fazer um jardim-cidade e uma cidade-jardim. Tem um bairro chamado Cidade-Jardim, São Paulo. Nós vamos morar todos na Cidade-Jardim, que é na região dos Jardins em São Paulo, que só mora lá quem pode. Hã? É lá que nós vamos morar. E a Cidade-Jardim de São Paulo vai perder feio para a nossa Cidade-Jardim, que vai descer do céu ataviada, adornada, como uma noiva para ser desposada pelo descendente de mulher que esmagará a cabeça da serpente. Então, é uma cidade, não tem nem igreja. Eu gosto de dizer que a praça é a casa de Deus e as igrejas é a privatização do sagrado. Por enquanto a gente vai aqui na privatização do sagrado, porque não tem outro jeito, né? Mas a gente pode também ir lá na casa de Deus, no meio do mundo, na praça, na cidade, sinalizando o reino, falando do amor de Deus. Porque aqui a gente se reúne, como está escrito numa igreja lá no sertão de Alagoas, entre para adorar, aí dentro, saia para servir. A gente sai daqui para a cidade, para a nossa vida acontecer lá fora, na polis. Você que é polícia, que vem de polis. Não sei se tem polícia aqui. Polis, polícia, servo da polis. Ou político, polis, político, servo da cidade. Deus tem um projeto. O que ele espera do justo de Deus é que ele apareça na cidade, ensinando, porque nós somos sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos ser pentecostal agora? Bom, então você cutuca o seu vizinho, sua vizinha aí e diz, olha, você é sacerdote do Deus Altíssimo. Na cidade. E a Bíblia diz que dos lábios do sacerdote sempre se espera a instrução. O plano de Deus, o projeto de Deus não é para a igreja, é para a humanidade. A igreja é o corpo docente desse projeto. A igreja vai ensinar a todas as pessoas o que é que Deus quer. A igreja é serva. Nós somos os servos de Deus, trabalhando para as ovelhas de Deus no mundo. Amém? Então, da minha parte é só. Eu não sei se passou do horário. Se passou do horário, vocês me desculpem. Se ficou faltando, não tem mais jeito, porque acabou o repertório, era só isso mesmo. Muito obrigado. Que Deus nos leve à cidade e que, como Jó, a gente possa ser olhos para o cego, pés para o coxo, pai dos necessitados, e fira o perverso no queixo, para fazer cair das suas garras a vítima. Deus abençoe.